Olá! No programa Pelos Caminhos da Fé de hoje, vamos conhecer o Santuário Santo Antônio de Roça Grande. Segundo os historiadores, ele é considerado como o centro de peregrinação dos devotos de Santo Antônio em Minas Gerais. E aqui conosco está o reitor do santuário, Padre Aguinaldo Fernandes. Padre, conta pra gente a história desse santuário. Este santuário ele remonta a mais de 300 anos, com a chegada dos bandeirantes, da bandeira de Fernão Dias, o bandeirante Borba Gato, fixou nesse local uma das primeiras situações de Minas Gerais. Roça Grande em si é o berço de Minas Gerais. Quando os bandeirantes aqui chegaram, Borba Gato então viu que o local era propício, formou uma grande roça com todas as plantações e foi apelidado posteriormente de Roça Grande, assim ficou, trazendo também a devoção a Santo Antônio. A imagem original remonta, a que temos aqui, remonta o início dessa colonização. Várias vezes depois, por determinação da Cúria de Mariana, atual na época a diocese, foi pedido que a imagem fosse destinada à paróquia de Santa Luzia, na cidade de Santa Luzia. Foram levadas várias vezes a imagem e ela sempre retomava ao lugar de origem aqui, Roça Grande, em cima de uma pedra, que hoje temos ela visivelmente na Igreja Menor. A última vez que a imagem foi levada foi guardada por dragões do Estado, na época a polícia, porém, à noite a imagem retomou novamente para a Roça Grande e quando pela manhã foram ver, a barra do hábito de Santo Antônio estava todo cheio de picão, de mato, e o pessoal deduziu então que a próprio Santo Antônio teria voltado por sua vontade aqui para a Roça Grande, estando novamente em cima da pedra. Consequentemente, também nos diz o relato histórico que a ponte que ligava Roça Grande, passando pelo Rio das Velhas, ruiu. E o povo então deduziu como um sinal sagrado que a imagem gostaria de ficar aqui. Então instituiu-se a devoção a Santo Antônio com a imagem milagrosa e desde o século XVIII um número muito grande de devotos vem honrando Santo Antônio aqui. E a Igreja Menor? Conta um pouquinho também da história dela. A Igreja Menor, a primeira, foi constituída também pelos bandeirantes, era de pau a pique, com ornamentos bem ricos, porém, no final do século XIX, ela veio a ruir por falta de manutenção, então a autoridade eclesial da época, junto com a comunidade, então se viu na obrigação de vender algumas obras valiosas dessa antiga igreja e construir a atual igreja que ali está, que remonta de 1910, 1915, segundo os relatos. E essa igreja foi constituída, então, temos lá os dois retábulos originais da antiga capela, infelizmente, e também com a imagem de Santo Antônio original, foram os únicos elementos que sobreviveram da antiga capela. Conta também pra gente, padre, um pouco sobre a história de Santo Antônio. Santo Antônio, então, é um jovem português que de uma família muito religiosa, ele logo sentiu o chamado à vocação religiosa, entrando para a ordem agostiniana. Porém, com as missões franciscanas para o Marrocos, sentiu-se impelido pelo desejo de também ser mártir e viu-se atraído pelo ideal franciscano. Foi somente quando, em uma ordenação, que os dons de Santo Antônio foram revelados. Ele foi
convidado pelo seu provincial a fazer a homilia de uma ordenação. E, com medo, os dominicanos, na época, não quiseram fazer. Então, Santo Antônio então pegou essa missão e proferiu uma grande homilia, da qual então as pessoas puderam conhecer sua grande oratória na palavra de Deus. Então ele, consequentemente, passou daí para frente como grande pregador. Todas as pessoas acorriam ao seu encontro por sua capacidade de falar de Deus ao coração das pessoas. No ano passado, eu recebi mais uma benção de Santo Antônio, onde que eu estive com a minha esposa há mais de 110 dias hospitalizada e internada. Foi 28 dias no centro de tratamento intensivo, onde que ela passou pela 5ª vez pela cirurgia de coração. Todos os médicos da equipe, todos aqueles que fizeram a cirurgia dela, pelo que eles disseram para nós, passou pela família, que ela não teria mais condições de sobreviver. Eu busco a minha bênção, a minha vitória, através de Santo Antônio. Desde a primeira cirurgia que ela fez, que eu venho aqui, todos os dias, todos os anos, nas suas festas, agradecer a Ele. Foi 28 dias de luta. Muitas das vezes o médico, ela dizia: o que essa dona ainda está fazendo aqui? O que essa dona, dona dura? Mas não sabia eles que era Santo Antônio, que estava ali do lado dela, cuidando dela, olhando por ela, através das nossas orações. No 28º dia, eu recebi essa bênção maravilhosa. O médico me chamou e disse para toda a família: olha, hoje ela vai descer para o quarto. Eu agradeço a Santo Antônio por essa vitória que tem nos dado. Há mais de 40 anos que a gente vem lutando com ela. Hoje quem vê essa senhora não acredita essa bênção maravilhosa que Santo Antônio nos deu. Santo Antônio, estarei aqui todas as terça-feira e todas as suas festas. Enquanto eu viver, estarei aqui do seu lado. Obrigado, Santo Antônio, por mais essa vitória, por mais essa cura que o Senhor deu para minha esposa Edna Lúcia Sodré de Jesus. Obrigado, meu querido Santo Antônio. Ele era conhecido como um santo casamenteiro, né? Sim, essa é uma dos patrocínios de Santo Antônio, né, a questão da família e também o cuidado dos pobres. Aqui no santuário nós temos vários noivos que vêm agradecer, vêm pedir a graça do matrimônio, vêm agradecer a graça dos filhos que lhes chegam na família, né, e temos na sala dos ex-votos, conhecida também como a Sala dos Milagres, várias fotos de casamentos, vestido de noiva, porque é realmente uma devoção grande a Santo Antônio, né? Essa principalmente de encontrar um bom matrimônio. Santo Antônio me deu uma graça, no dia 13 de junho, ele me deu um marido, que estou com ele hoje há 36 anos. Estou muito feliz. Eu trabalhava na igreja, já ajudava na igreja nessa época, sempre fui voluntária. Aí, quando foi no dia 13, que foi dia da festa, dia 13 de junho, eu conheci essa pessoa, mas não achava que tinha interesse por mim, ele daqui também, sabe? E, escutando uma música, na época eu colocava as músicas, né? Aí eu gostava muito de uma música, ele estava, eram as barraquinhas aqui, tudo cheio de barraquinha. Aí ele pegou e chegou e falou assim comigo. Aí a gente, na hora que eu tinha um intervalozinho, né, que eu fazia comida para os padres,
Eu saí lá na vargem, as barracas eram ali embaixo. Aí eu saí, ele pegou e falou assim comigo. Eu estava tocando essa tal música. E eu falei assim, não, eu adoro essa música. Ele virou para mim e falou assim, então vou pôr ela para nossa apreciação. Começou assim. Neste mundo ninguém pode mais amar. Eu já até esqueci a música. Só a ti foi quem amei. Eu gostava muito dessa música, sabe? As moças que vêm aqui no santuário vêm atrás da intercessão de Santo Antônio por um bom casamento. Aqui na lojinha é muito procurada essa imagem, que tira o menino Jesus de Santo Antônio e só devolve quando alcança a graça de receber o casamento. Quando surgiu a necessidade de se criar esse santuário? O santuário, essa igreja, esse templo maior, ele surgiu na década de 80, porque a igreja menor é uma igreja realmente reduzida, era pela quantidade de pessoas da época. Nós temos fotos antigas que nem na festa de Santo Antônio era muito grande, então as festas eram campais, as missas eram campais. Então na década de 80, nós tivemos então a iniciativa, a arquidiocese, de construir esse grande templo. Hoje ele tem capacidade de 2.000 pessoas, 2.500 pessoas sentadas em pé, e por isso a necessidade de criar uma igreja maior para que pudesse então dar uma qualidade de vida para o romeiro, para os próprios moradores. O fluxo grande de pessoas, de visitantes, não são só de Minas Gerais, né? Também ultrapassou para todo o Brasil. Outros estados, nós temos recentemente, todas as missas a gente acolhe os peregrinos, os romeiros, e a gente vê pessoas de outros estados, todas as regiões de Minas, né, vêm ao santuário, se identificam com essa devoção a Santo Antônio, né? Então, o santuário em si, ele caminha também para um processo de se tornar um santuário mineiro de Santo Antônio, por causa de ser o santuário mais antigo, a devoção mais antiga de Santo Antônio em Minas Gerais, aqui em Roça Grande. Então nós estamos caminhando para esse processo. E o santuário chega a ser uma referência nacional da devoção de Santo Antônio? Chega. Durante a festa de Santo Antônio, os vários meios de comunicação em cadeia nacional transmitem também daqui flashes, também ao vivo, as missas e também toda a movimentação da festa. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Felizes somos nós os convidados para o banquete da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mais marcante da festa, padre? A festa em si são vários momentos marcantes, mas a gente destaca tanto a devoção das pessoas que vêm de lugares
tantos vindo a pé, principalmente saindo da MG até aqui. Também a gente destaca a devoção de pessoas que ficam o dia inteiro no santuário, rezando, agradecendo, vestidas de Santo Antônio, agradecendo promessas alcançadas. Bom, dos 5 para os 6 anos eu tive uma pneumonia dupla e estive entre a vida e a morte. Naquela época a tuberculose não tinha cura e pneumonia, 80% das pessoas chegavam a falecer, mas o meu estado era crítico. Né? Os médicos chamaram e disseram a ele que de 1 a 10 eu tinha 1/10 de chance de sobrevivência. E eram católicos, então meu pai e minha mãe ajoelharam, pediram a Deus, com a intercessão de Nossa Senhora e Santo Antônio, pela minha vida. E alguns dias depois eu fui apresentando melhoras, surpreendendo os médicos e me curei dessa pneumonia e me salvei dessa situação. Né? Então, segui a Igreja Católica, fiz a primeira comunhão aos 7 anos e sempre meu pai e minha mãe eram muito católicos, né? Assíduo à igreja, à Eucaristia, e assim eu cresci na fé católica, na devoção a Nossa Senhora, a Santo Antônio e aos anjos e santos, né? E sempre louvando a Deus, a Virgem Maria, Santo Antônio, tocando em igreja, né? E dando testemunho e agradecendo por esse milagre que eu alcancei aos 6 anos de idade incompleto, né? Nessa situação, os meus pais prometeram a Santo Antônio que eu viria vestido aqui em Roça Grande. Mamãe fez a roupa e depois eu vim vestido de casa até aqui, foi tirada a roupa aqui, foi feita uma escrita, meu pai e minha mãe assinaram e foi deixado aqui junto com a roupa na sala de milagres antigas, né? Eu participei da missa aqui, recebi a Eucaristia, a fé de meus pais e devoção passou para mim, está comigo e vai continuar enquanto existência eu tiver. Lembranças que a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Com muita fé, muita confiança, agradecer a Nossa Senhora, Santo Antônio, porque foi uma situação que eu passei, meus pais se derramaram muitas lágrimas e hoje eu tenho a felicidade de dar esse testemunho, de agradecer muito a Santo Antônio, a Virgem Maria, porque eu sou muito feliz. Para quem teve entre a vida e a morte antes dos 6 anos de idade, hoje está com 61 anos de idade, com saúde, com alegria de poder ir à igreja, participar da missa, orando, tocando, como eu tenho essa felicidade. Eu só tenho a agradecer. Só agradecer e agradecer a vocês que estão aqui me dando essa oportunidade de dar esse testemunho maravilhoso e de poder ter essa alegria que estou tendo agora. Durante 13 dias, nós temos então a trezena de Santo Antônio, do qual todos os dias nós celebramos a Santa Missa com a bênção dos pães e durante esse tempo nós iremos nos preparar espiritualmente para a grande festa que culmina então no dia 13. Todos aqueles que trouxeram seus objetos de devoção, chave de casa, de carro, objetos religiosos, de maneira especial também, todos aqueles que estão em casa poderão ver essa bênção pela TV Canção Nova. Eis a cruz do Senhor, a face de vós os inimigos da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente da Virgem Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pela intercessão gloriosa de Santo Antônio de Roça Grande, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, bom dia, boa semana, com saúde, paz e alegria, e de paz o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Eu quero te agradecer de todos os dias desde poder começar, Senhor. O mundo precisa te conhecer. E nós ficamos por aqui.
Se você quer ver o programa em sua cidade, envie um e-mail para nós, pelos caminhosdafé@cançãonova.com. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.